qual é o tributo mais caro? Qual é hoje o imposto mais caro que o empresário paga? Mais de 1.820 empresas atendidas e mais de 3,8 bi de passivos reduzidos. Se você vai abrir uma empresa, não é porque você está no começo ou porque você é pequeno que você não precisa se preocupar ou se comportar como um amador. Hoje a gente vai falar sobre tributação, a gente vai falar sobre imposto, a gente vai falar sobre aquilo que o empresário paga e talvez ele nem sabe. A cada 10 empresas, você acredita que quantas pagam errado? A cada 10, 8. Já que você, legislativo e executivo, não estão se entendendo, sentem aqui para conversar. Isso não existe no Brasil. O que aconteceu com a sua empresa que chegou nessa situação? Esse aí tem gente. Tem empresa que passa por isso. Fala, turma, tudo bem? Olha só, antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Muita gente me pede aqui para eu avisar quando eu vou palestrar ao vivo. Próxima data, o próximo evento que eu vou palestrar, que elas querem me ver ao vivo. Então já anota aí, ó. Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro deste ano vai rolar o D2C Summit, que vai acontecer em São Paulo. Vai ser o maior evento do Brasil voltado para quem vende direto ao consumidor. Então, se você é lojista, creator ou empreendedor, esse é o seu lugar. Serão 5.000 pessoas, mais de 100 atrações e o palco vai estar incrível. E, obviamente, eu vou estar no palco também, levando conteúdo prático, direto, ao ponto, do jeito que vocês gostam e curtem sobre vendas aqui na internet. E se você é do JJ Podcast, tem um presente incrível, 15% de desconto no ingresso com o cupom JOELJ15. O link está aqui, ó, na descrição, tá? Então, se você sempre quis me ver ao vivo, se conectar com outras pessoas do mercado, sair com ideias novas e energia renovada, este é o momento. E eu espero vocês lá. Combinado? Agora bora pro episódio de hoje. O conhecimento emancipa, ambiência enriquece. Essa é a frase da convidada do JJ Podcast de hoje. Deixa eu já te dar um recado. Hoje a gente vai falar sobre tributação, a gente vai falar sobre imposto, a gente vai falar sobre aquilo que o empresário paga e talvez ele nem sabe, aquilo que ele paga mais e talvez ele desconhece. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa assim com envergadura nesse assunto, é uma querida amiga, faz parte do meu ecossistema também, conheço, sei dos resultados e ela vai comentar aqui no detalhinho. Deixa eu te falar o currículo dela. Mãe, empresária, advogada tributarista, tá? É especialista em resolução de passivos tributários de alta complexidade, tá, gente? E também em planejamento estratégico empresarial tributário. Sócia fundadora da BF Company, empresa especializada em gestão tributária e empresarial, e da BF Business Academy, empresa recente de educação empresarial. Mais de 1.820 empresas atendidas, tem track record sim, tá? E mais de 3,8 bi de passivos reduzidos em mais de 100 transações, realizados até 2024. Esse ano, então, tem muita coisa que ela já fez e já está prestes a fazer que ela vai comentar aqui também. Possui especialização em fusões e aquisições, ou seja, M&A, pelo INSPER, além de planejamento tributário e empresarial, ciências políticas, entende tudo de tributo, de empresa, de crescimento empresarial. Seja muito bem-vindo ao JJ Podcast Bia Finocchio. Olá! Toca aqui! Joel. Bia! Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo jóia. Gente, é o seguinte, ó, hoje o podcast é sobre empresário, tributos, macroeconomia, economia. O assunto é técnico, tá, turma? O assunto é técnico. Então, se você é empresário e quer aprender sobre esse assunto, mas é assim, ó, papel e caneta na mão, porque hoje a gente vai falar no detalhinho. Eu já vou começar perguntando já na lata, assim, ó, já na lata, tá? Se você não tá inscrito no canal, pô, se inscreva, pega o link agora e já mande para pessoas, já manda no teu grupo, já manda no WhatsApp, já manda para os teus amigos. Se você tem negócio, já manda para o teu sócio. Se você não tem sócio, já manda para o teu chefe e assim por diante. Porque o assunto é um assunto que eu queria falar já tem um tempo. Eu nunca falei isso no JJ Podcast e vai ser a primeira vez. Bia, você manja muito de tributação, de imposto. Imagina assim, ó, que o podcast você só poderia
falar uma coisa e acabasse o podcast, assim, ó. É que não vai acontecer isso. Tá bom. É como se eu chegasse assim e falasse assim, Bia, olha só, o JJ Podcast tem 5 minutos, dá um recado para esses empresários. Como é que você começaria esse JJ Podcast para a pessoa, o empresário, rapidamente ter ideia, noção, se apropriar da realidade com relação aos impostos, ao tributo e o que você faz? Bom, eu começo falando, primeiramente, obrigada pelo convite, estou muito feliz e honrada de estar aqui, espero corresponder e contribuir muito com o meu conhecimento para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo. Eu começaria falando que se você vai abrir uma empresa, não é porque você está no começo ou porque você é pequeno que você não precisa se preocupar ou se comportar como um amador. A tributação, ela é um problema ela é uma realidade e ela vira um problema na esmagadora maioria das vezes. É mesmo? Sempre. E por quê? Porque o imposto, a gente tem culturalmente a mania de falar que o imposto a gente vê depois. Porque existem tantas nuances dentro do mundo empresarial e existem tantas nuances no ambiente econômico brasileiro que a tributação, ela vem sempre... Você fala, nossa, é tudo isso a minha DARF? Então, a primeira coisa que eu vejo hoje como positiva que o empresário pode fazer para não ter esse problema lá na frente, ou seja, que essa realidade não vire um problema, escolha bem o seu regime tributário. Escolha bem com quem você vai gastar o custo Brasil. Uhum. Muita gente abre uma empresa e sequer sabe o que é custo Brasil. E aí, isso é importante. Você entender que você vai precisar selecionar os seus 300 na parte de contabilidade, na parte tributária, na parte jurídica. Porque se você não seleciona esses seus 300 e com pessoas com muita competência, elas têm muito poder de te alavancar, quanto o poder de simplesmente quebrar a sua empresa. Porque a tributação, ela não é um problema óbvio. Ela é um problema óbvio para o olho treinado, né? O que são os seus 300? Os meus 300 da minha empresa? É que você falou, se a pessoa não souber selecionar bem os seus 300, o que é isso? Os 300 é uma analogia que a gente faz com a Guerra dos Espartanos, né? São os espartanos. Que são do filme, inclusive tem um filme. E aí ele fala muito, né? Quem são os seus 300? Ou seja, quem são aqueles que você confia e sabe que vão estar com você, apesar de tudo. Uhum. E o tributário, ele tem que estar nos 300. E nunca tá. Nunca tá. O advogado é sempre o amigo, é o jurídico que sabe de uma coisa, mas não sabe de outra. Vocês precisam entender que o tributário, se vendas é pulmão de empresa, o tributário, ele é o cérebro. O tributário, ele é o neurocirurgião. Se você não seleciona um bom neurocirurgião, qualquer mínima... Virou pro lado a pinça, Errou. 1 milímetro, errou feio, e às vezes não tem volta. E aí você se enfia num problema gigantesco. Então, é selecionar os seus 300 justamente porque os espartanos, eles são aqueles que mais confiam. Tem aquela passagem que o rei fala, ó, vocês vão, quem tá muito cansado vai, quem não tá volta, e aí pode beber água, e aí são aqueles mais inteligentes que sabem ficar, sabem esperar e sabem conduzir aquilo, e são aqueles mais leais. E o tributarista, ele tem que estar nos leais. Mas não é uma coisa óbvia, assim, pro empresário, né? Logo que ele... Por exemplo, eu tô lembrando aqui, a gente tá gravando em 2025. Eu abri minha primeira empresa em 2009. Quem era o Joel em 2009? Comparando com hoje, putz, o Joel é um cara que é sócio de vários grupos empresariais, assim, que tem valuation super representativo. Mas quem era o Joel de 2009? Um jovem que queria empreender, que queria, através do conhecimento dele, oferecer alguma coisa para o mercado, ser muito bem remunerado por isso, impactar as pessoas. Então, o que eu penso? Cara, eu vou pensar rapidinho para quem que eu vou vender, qual que é a solução. Então, eu não tinha consciência, noção, não tinha ideia. Você acredita que esse meu perfil, isso acontece também com empresas de médio porte? Ou empresas de grande porte? Porque você hoje tem clientes que são empresas de grande porte, que te ligam quando o negócio apertou. Exato. Raramente, sendo bem honesta. Ou é falta de consciência, mas também tem uma falta de foco, ou é falta de consciência, falta de foco, negligência. Como é que você categoriza isso?
Eu categorizo, numa primeira etapa, no primeiro estágio do empresarial, do empreendedorismo, é sim falta de conhecimento. Ninguém te ensina sobre tributo. É verdade. E nem na faculdade, tá? O tributário, ela não é de direito mesmo, ela nem é uma matéria que tem tanto peso, nem nos concursos públicos, inclusive, dependendo do concurso, óbvio, tem, mas assim, nos mais comuns, não. E o tributário, ele vem, eu costumo dizer que qual é o tributo mais caro? Qual é hoje o imposto mais caro que o empresário paga? É o imposto do desconhecimento. Cara, muito bom. Isso é o mais caro. Esse é o maior imposto. Porque você não sabe. E aí, quando você olha, você pôs dinheiro pro ralo. E é isso mesmo. E eu associo muito essa... Primeiro, é cultural você não pagar o tributo. O brasileiro, ele tem uma sede, uma ânsia, até pela... É cultural, gente. O nosso ambiente socioeconômico é muito complexo. Então, quando você vence na vida, você tem uma vontade de já utilizar daquilo muito grande. Você sai você tem... O empreendedor, ele entra no período da coragem e ele fica na coragem. E ele esquece de entrar na parte da cautela. E ele tem um momento que ele precisa ir pra cautela. E como a gente tem essa coisa de um país sofrido, que a gente trabalha muito, a gente escutou sempre isso, a gente acaba, quando vem um dinheiro, uma receita, a gente não quer perder essa receita. E a gente não quer, ainda por cima, distribuir essa receita para o governo, para a União, para o Estado, para o município. Por quê? Porque dói demais e você tem uma descrença do empresário com relação à política, à economia brasileira, que também te gera muita revolta. E eu vejo ainda, além dessa revolta, além desses dois fatores, que é o desconhecimento, e o segundo fator, que é a descrença para com o Estado, e aí Estado em sentido lato sensu, tá? Estado, União, município, você ainda por cima tem a questão do que aquilo que você desconhece, você ignora. Porque é difícil você entrar num campo que é difícil, que demonstra a sua ignorância naquilo, e aí o empresário não gosta de demonstrar fragilidade na esmagadora maioria das vezes, porque ele consegue muitas coisas, mas quando ele se depara com aquilo que é complexo, que é difícil, mas que mexe diretamente no bolso, aquilo incomoda. Então, o que você não conhece, você ignora. E aí você vai ignorando e aquilo vai tomando uma proporção gigantesca. Bola de neve. Uma bola de neve. E aí existe, sim, várias questões da ineficiência. Porque o que é o tributo? O que é o imposto? Porque, na verdade, imposto ele é uma espécie do gênero tributo, tá? Porque a gente tem taxa, contribuição social, contribuição de melhoria, imposto, enfim. A gente tem algumas espécies e, enfim, várias correntes doutrinárias que falam. Enfim, um assunto chato, totalmente do direito, mas qual é o grande lance? A partir do momento que você sabe que você precisa pagar imposto, você cria uma aversão a isso. E você não cria um caixa. E quando você não cria um caixa para isso, quando o imposto não está na conta, você precifica errado. E quando você vê, você já está no meio do caminho. Só que no meio do caminho você já teve problema de estoque, você já teve problema de demissão, você já teve uma trabalhista que dói muito, dói mais. Isso é uma grande realidade. A trabalhista, ela dói muito mais do que o tributário, porque o trabalhista, ele dói rápido. O tributário, ele demora para doer, mas quando ele dói muito mais. Entendi. E aí, como ele se depara com um monte de problemas, ele acaba esquecendo de pagar o DARF, ou não colocando na conta. E aquilo, para voltar, dá muito mais trabalho. E aí é o que eu sempre digo. A BF, ela entra muito nessa cultura de o custo do reparo é sempre mais alto que o custo da prevenção. Ok. Porém, não é o que o empresário faz. Ele prefere pagar o custo do reparo mais caro do que o custo da prevenção. E aí existe, sim, uma ineficiência das medidas executórias da União. O que significa isso? Existe uma demora, existe todo um processo que é administrativo, depois ele vira judicial, para aquilo virar uma dívida que incomoda, para aquilo virar um bloqueio judicial, um bloqueio de bens, um IDPJ, que a gente fala que é, enfim, e depois uma medida cautelar. Então, demora muito para doer, de verdade. Bia, vamos lá. Galera aqui tá no JJ Podcast, tá te ouvindo, tá te vendo, e já sabe que o assunto é importante, já sabe que tem que dominar esse assunto. A turma, todo mundo, vocês estão aqui, né? A gente já sabe que a gente tem que averiguar, investigar esse assunto, a gente já sabe. E eu sei que você tem também os NDAs com as empresas que você trabalha, óbvio, né? Que é um regime absolutamente sigiloso. Agora, eu preciso que você dê um exemplo. Você vai fazer um exercício aqui. Tá bom. De uma empresa que você trabalhou num segmento de uma indústria, o que aconteceu? Você não vai falar o nome, você não vai falar nada, ninguém vai saber nada, mas
É um exemplo que permeia, na prática, o que aconteceu, o quanto que essa empresa pagou a mais, Tá bom. tá? E o que ela poderia ter feito para isso não acontecer. Bom, Tem essa empresa na cabeça aí já, né? Tenho algumas, assim, vou falar de alguns ramos e vou Pensa dar uma assim misturada. E pensa assim que é a empresa que vai servir assim para quase que a totalidade de quem está assistindo. Tá bom. Bom, existem várias nuances e várias variáveis que faz com que a empresa chegue nesse ponto. Vamos supor que o empresário ele já passou por todo esse caminho e já entendeu que ele tem um problema, né? Ou seja, um belo dia ele acordou às 8 da manhã, que é o horário que toca o meu celular, quando tem bloqueio judicial. Então ele acorda, tem 8 da manhã. 8 da manhã, geralmente é a hora que ele abriu lá, E aí? bloqueio judicial. Aí meu celular toca. E aí, Bia, tem bloqueio. E a gente já tem, inclusive, no escritório, um protocolo do bloqueio. Já sabe, porque eu não preciso avisar. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Um pede o extrato, documentação para o cliente, o outro olha e peticiona para ver em que vara tá, porque é difícil achar, porque às vezes o empresário tem milhares de processos. Da onde vem esse bloqueio? Uhum. Não é uma informação fácil que vem no extrato bancário. E o outro já prepara a petição para despachar com o juiz, no mesmo dia. Tem que ser no mesmo dia. Beleza. Ok. E aí, esse protocolo de bloqueio, o empresário, então, ele se deparou com o problema, então ele já chegou nessa fase. E aí, o que aconteceu? Vamos supor que o empresário chegou para mim com esse bloqueio, ele não era meu cliente ainda. A primeira pergunta que eu faço é, o que aconteceu com a sua empresa que chegou nessa situação? Tá. E sempre tem uma história. E por que eu faço isso? Porque eu sou psicóloga? Não. Porque o empresário, essa história dele, vai me dar conteúdo e base para eu convencer, seja qual for a autoridade administrativa ou judiciária que eu tenho que conversar, de que aquilo não é bem assim. E aí eu pego esses elementos de história, transformo em números contábeis, em DRE, em balanço, e falo, olha, é por isso que a gente está nessa situação. Ok. Tá? E qual geralmente é a história? Existem N fatores que chegam nesse ponto. Pandemia é um fator que... Pandemia é assim, quase... Bom, a transação tributária, que é o instituto que a gente trabalha muito lá dentro do escritório, veio por conta da pandemia. Por quê? Porque o imposto a gente vê depois. Simples assim. Exemplo, enchentes no Rio Grande do Sul. Também teve que ter um programa especial para isso. Então, a partir do momento que o empresário chega com essa situação e me conta a história triste, existem diversos fatores. Golpe de sócio. O sócio foi embora e não pagou nada. Não pagou o quê? Mas não pagou o quê? Era o responsável pelo financeiro, era responsável por olhar, antecipou lucro, pegou para ele, não pagou DARF. Esse aí tem gente. Tem empresa que passa por isso. Muita empresa. Porque verdade. Meu sócio saiu, antecipou lucro, eu não sabia, eu não olhava para isso. E não olha. O empresário que tá no front, que tá na venda, que tá preocupado com o growth, que tá preocupado com o time, ele não tá olhando. Ele não tá olhando, gente. Não dá tempo. É humanamente impossível você olhar ali no detalhinho tudo que tá saindo. É humanamente impossível. Por isso que eu falo dos 300. É muito importante. Então, quando o empresário ele vem com essa história, eu já sei o que aconteceu. Ou, realmente, pandemia, setor de eventos, restaurante, isso tudo ok. Mas as grandes indústrias, elas também... Tem vários exemplos. Por exemplo, tem uma indústria que teve um problema pegou fogo. A fábrica inteira pegou fogo. E aí? Como faz? A trabalhista que você tem do acidente que você teve de trabalho. Existem diversos gastos que vêm que você não está esperando. Até o seguro pagar, se é que tem seguro. Então, N causas. O sócio, antecipação de lucro, não olhar o que estava acontecendo, fazer a tributação errada, deixar para depois. Fazer a tributação errada é um dos mais corriqueiros, né? Um dos que mais acontece, né? Porque a gente não entende o que é o racional por trás do tributo. Para o empresário poder cobrar o especialista dele, ele precisa entender minimamente. Ele precisa entender minimamente. Porque senão você fica muito rendido. É igual quando alguém vai consertar um computador. Eu não entendo nada. Se ele falar que a placa-mãe queimou, a placa-mãe queimou. Eu não vou. Eu ia até falar pra Larissa vir assistir esse podcast, ela tá ali atrás, ó. Vem ali atrás, Eu ia mandar uma mensagem pra ela. Porque esse o assunto que a Lalas ela mergulha, né? Mergulha. Então é importante ele saber qual é o racional por trás da tributação e de como se calcula. Por que chegou nisso? Por que chegou naquilo? Então, eu tenho uma indústria, tá? Essa indústria, ela precisa de coisas... Vamos falar de transporte, que é mais fácil. Eu tenho uma transportadora. Essa transportadora, ela necessita de quê para acontecer? Obviamente. Veículo, caminhão. Ela precisa de N coisas, que é óbvio.
Para um caminhão andar, ele precisa de pneu, ele precisa de borracha, ele precisa de combustível, ele precisa de N coisas. Ok. Isso tudo a gente chama de insumo. Tô falando aqui muito, existem várias nuances, tá? Mas assim, a gente chama de insumo. O que é insumo? Tudo é aquilo que é essencial para a atividade acontecer. Certo. E aí é um pau louco. Por que é uma briga louca? Porque um monte de coisa eu considero essencial, a Receita Federal não considera essencial. O que é essencial para o influenciador digital hoje crescer? Gasto com tráfego pago. Sem tráfego pago, ele não cresce. A não ser algumas pessoas muito absurdas, né? Que tem o próprio insumo, né? Uma loucura. Mas assim, o tráfego pago pro influenciador digital é essencial. Logo, a alíquota sobre isso, que incide sobre o que gera de receita disso, deve ser diminuída. Ok. É só você olhar isso. É só perguntar, cara, isso aqui não é essencial pra minha atividade? Será que eu não consigo me creditar disso? Ou seja, não pagar esse imposto, ou pagar e depois receber de volta, Certo. e compensar? Aí entra uma seara administrativa gigantesca, que tudo é no âmbito da Receita Federal. Só que quando você não tem nem a consciência, você não sabe que existe, aquilo vira impossível de você ser cobrado. A receita cobra e você não consegue nem perceber que você poderia reduzir isso. Exatamente. Então, você fala, paga e acabou. Só que tem uma hora que as coisas acontecem. Porque, gente, as coisas acontecem. O brasileiro, ele não tem uma educação financeira basilar de escola que fala, você precisa ter uma reserva de emergência, você precisa saber que vai acontecer uma crise uma hora ou outra, então você precisa ter caixa. A gente sempre fala, cash is king, caixa é rei. Sem caixa você não faz nada, com caixa você faz muita coisa. Uhum. Com caixa você consegue lidar com os problemas de maneira muito mais leve. Só que quem que ensinou o empresário a fazer caixa? Ninguém ensinou o empresário a fazer caixa. Ninguém nem ensinou o empresário que ele tem que pagar DARF. Então, vira uma complexidade muito alta dentro desse sistema. E aí, quando você entra nessa seara de não quero saber, vou pagar e pronto, ou a conta começa a não fechar, a primeira coisa que você não paga é o imposto. E as consequências disso é que são gigantescas. Então, uma transportadora que, por exemplo, chegou, que você perguntou, o que aconteceu com essa transportadora? É uma transportadora que simplesmente não tinha um imposto na conta. Nesse caso, ela não tinha o tributo na conta. Esse tributo, a conta dela não fechava, porque a concorrência é muito alta, margem baixa, etc, etc. E ela falou, Bia, eu não tenho condição de pagar essa dívida. Essa dívida, para mim, era impagável. A dívida dela, no âmbito da nossa situação lá, do escritório dos clientes, não era tão gigante. Porém, era uma dívida que machucava muito o caixa. Uhum. A dívida dela estava em torno de 42, 43 milhões. E a gente, entendendo toda a situação e mergulhando no modelo de negócio da pessoa, conseguiu perceber onde tinha erro. Ou aonde a Receita e aí a Procuradoria da Fazenda Nacional estava olhando de uma maneira diferente para essa. Tava errado. A conta, o número, ele é cego, eles desconsideram muita coisa. Okay. Depreciação de veículo, eles desconsideram o custo, porque existe um lance que é o patrimônio líquido, né? Que a gente chama de equity, etc. Mas assim, o patrimônio líquido de uma empresa, quando você olha com o olhar da Receita Federal, se eu vendesse minha empresa, quanto me sobra no bolso? Uhum. Esse patrimônio líquido, quanto que me sobra no bolso se eu vendo minha empresa? Eles fazem essa conta. Então se você vender sua empresa, sobra tanto no teu bolso, ótimo. Esse é a tua capacidade de pagamento. Você é milionário, exemplo, tá? Só que ninguém considera que eu tenho o custo de depreciação do meu caminhão, eu tenho uma relação entre o que eu pago de juros no meu financiamento da minha frota, porque muitas vezes minha frota está financiada, versus o que eu tenho de custo de depreciação, o quanto essa conta, quando eu encontro, não bate. O meu juros cresce, a minha depreciação também cresce e eu não consigo fechar minha conta nunca, porque eu não repasso esse meu preço. E ainda vem a tributação, por exemplo, a situação do IOF, que é completamente absurdo o que aconteceu. Ainda vem esses elementos surpresas do cenário Brasil, que também influenciam diretamente no seu caixa. Então é muito elemento de desconhecimento para o empresário lidar. É muita coisa, difícil, é complexo. É ruim, é chato. Então, como que eu vou fazer uma maneira inteligente da Receita Federal me enxergar? É a empresa eficiente para a Receita Federal. O que é essa empresa? É essa empresa que consegue demonstrar, através dos documentos, que tem problemas. Essa empresa, ela tem problemas, ela tem despesas. Nem tudo que você olha é um lucro. Não, nem tudo. E aí, esse é o trabalho muito da BF, de
entender o que não é lucro, porque não é só o planejamento tributário por si só, é quem tem a dívida, como que a gente faz que a Receita Federal, e aí no caso é a Procuradoria da Fazenda Nacional, entenda que eu não tenho como pagar o que vocês estão falando que eu pago, que eu posso pagar, eu não posso. Esse é um trabalho muito técnico, isso é um trabalho é artesanal, é você entender o modelo de negócio de cada pessoa e mergulhar. Porque às vezes um financiamento do banco que você tem, às vezes você tem um fluxo de caixa, então a DFC do cara, que é o fluxo de caixa dele, o demonstrativo do fluxo de caixa, a DFC dele é maravilhosa. Nossa, tem 30 milhões, 40 milhões, 60 milhões. Tá, só que ele tá alavancado financeiramente. Esse teu fluxo de caixa que você tá olhando é um empréstimo bancário. Uhum. Então, assim, é muita coisa que você precisa olhar, é muita documentação para você conseguir. Então, existem setores econômicos, como a transportadora, que tem essas dores. O setor, por exemplo, frigorífico, tem muito problema com a questão da volatilidade do dólar, a arroba do boi, que é uma loucura. Então, assim, cada setor econômico tem uma nuance. Empresas da saúde, os médicos, assim como os advogados, eles não foram ensinados a ser empresários. Uhum. Eles não sabem, eles não... demora muito essa trajetória, essa jornada. O médico tem um problema com o lucro, enfim. Então, como eles não sabem, eles acabam pagando o imposto mais caro que tem, que é o do desconhecimento. Esse é o grande lance. Então, empresas de saúde geralmente têm muito problema com tributo. Por quê? Porque não sabe que existe um monte de coisa. Ele já está muito preocupado com o custo, com o técnico dele, com a operação dele, que é complexa demais. Ele lida com a vida. Então, como que ele vai lidar ainda com a tributação? Então, são realmente partes de um todo que uma empresa faz rodar, que a tributação, infelizmente, incide em absolutamente tudo. A cada 10 empresas, você acredita que quantas pagam... Fala seguro, tá? Bem segura. Quantas pagam errado? Poderiam ser mais eficientes do ponto de vista tributário a cada 10? A cada 10, 8. Porque eu vou colocar nesse percentual justamente as empresas que já têm um time, que aí quando você tem um time eficiente, não são todas as empresas que não têm. Então, a cada 10, 8 empresas tranquilamente pagam mais. Ou seja, aquelas errado. empresas que não têm um time, seguramente elas pagam a mais. Seguramente elas pagam a mais. Então você que está ouvindo aí... Não, seguramente. Aí se não tem time... 10 empresas que não têm time tributário, 10 empresas pagam mais. 10 empresas que não têm time tributário, 10 empresas pagam a mais. Tributarista não é despesa. E eu não tô fazendo jabá aqui, gente, é porque é real, assim, não é despesa, é investimento. Quando você entende isso... existem estratégias que, obviamente... É porque você joga o jogo do reduzir custo. Porque tem aumentar a receita, tem diminuir o custo, tem aumentar a qualidade do teu produto ou do serviço, tudo isso afeta o lucro, tudo isso afeta a margem, tudo isso afeta a última linha do Excel, que é o que o empresário quer, né? Exatamente. E você está nesse jogo, né, de aumentar a eficiência da empresa. Aumentar e muito a eficiência da empresa. E quando eu falo desse custo do desconhecimento, eu vejo que o empresário brasileiro, o empresário como um todo, não só o brasileiro, mas eu tô falando de Brasil, ele acaba dando uma ignorada, não só no imposto, na questão da ignorância, que não sabe mesmo, mas ele acaba ignorando o ambiente econômico, político-econômico que a gente está inserido. E ele não entende o quanto esse ambiente político-econômico interfere diretamente na tomada de decisão deles. Então, exemplo, a questão do IOF. A questão do IOF hoje é uma questão completamente absurda, arbitrária, de várias formas. Primeiro, o IOF, existem tributos no Brasil que eles são única e exclusivamente para arrecadar. Eu existo porque eu quero arrecadar. Por quê, gente? Porque o Estado, em sentido lato sensu, é um Estado que não faz, obviamente, receita. Ele não gera receita. Ele não tem lucro, ele não tem uma atividade econômica que gere receita. Mas ele precisa de dinheiro. Por quê? Porque ele precisa garantir programas sociais para a nossa população. Porém, o Estado, ele resolve, então, te cobrar um tributo para isso. E os tributos que são com caráter arrecadatório, ou seja, ele existe porque eu preciso arrecadar e ponto, são vários, tá? Por exemplo, o IR, que é um bem conhecido, o Imposto de Renda. Ok, então toda vez que o Estado for mexer no imposto de renda, ele precisa necessariamente avisar com antecedência. Tipo, eu preciso me preparar, empresário, eu tô te avisando, ou população, eu estou te avisando que eu vou aumentar a alíquota do imposto de renda, ou ano que vem, que seria anterioridade, no caso do imposto de renda, anterioridade anual, no próximo ano. Então ele tem um tempo. O que aconteceu no caso do IOF? O IOF, ele não é um imposto com caráter arrecadatório.
A gente chama de extrafiscal. Por quê? Porque o IOF ele é um imposto de regulação de mercado. Então, putz, inflação tá alta, o dólar subiu, porque existem também fatores externos ao Brasil que interferem na economia. Então, o que a gente faz? A gente mexe na alíquota do IOF para poder dar uma regulada de mercado. O que aconteceu nesses últimos meses? A função do IOF ela foi deturpada, ela foi usurpada. Por quê? Porque o IOF ele é para regular mercado. A partir do momento que, através de um decreto, o poder executivo pode, não tem problema, em caráter, não é a função dele, mas ele pode fazer. O poder executivo fala, olha, vou aumentar o IOF, a gente sabe que não é para regular mercado. A gente sabe que é porque é um governo que tem como característica gastar mais do que arrecadar. E aí ele precisa arrecadar mais. Só que para arrecadar mais ele precisa desse tempo. Então o que ele faz? Pô, através de decreto eu pego o IOF, eu aumento, só que ninguém é tonto, todo mundo percebeu. E aí, o que aconteceu? O Congresso, ele falou, não, você não vai aumentar o IOF na canetada. Revoga. Então você percebe que eu tô falando de dois poderes aqui. Eu tô falando do poder executivo e eu tô falando do poder legislativo, que faz as leis. Tá, e o que o empresário tem a ver com isso? O empresário faz remessa pro exterior. Qual era o melhor momento? Qual é o momento ideal para eu fazer essa remessa pro exterior, para pagar menos tributo? Então você entende que não é só sobre uma atividade, é sobre uma simples remessa? E aí, o cliente que tem os 300 dele, ou uma equipe qualificada que tem previsibilidade, ou seja, óbvio que você nunca vai saber prever futuro, mas eu já imaginava que isso ia cair. Por que eu já imaginava? Porque aí entra o que qualquer pessoa que quer atuar com empresa e tributação precisa ter, que é base de noção política econômica. A gente sabe que um Congresso hoje, ele é majoritariamente à direita. Ideais de direita, geralmente, são liberais, ou seja, menos tributo. Não gosta de mais tributação. Se parou no Congresso, qual era a probabilidade desse decreto ser revogado? Era muito alta. Só que você precisa estar ciente de todo esse ambiente para dar uma orientação certa para o empresário. E falar, segura, não faz ainda o IOF. Ah, Bia, mas eu preciso fazer a remessa. Tá bom, então você faz a remessa, você sabe que você vai pagar mais IOF, porque muito provavelmente isso vai acontecer. Ok. Aí entra essa estratégia que é muito mais artesanal, porque você precisa ter outros tipos de conhecimento que o empresário pode ter que te fazem acertar mais e mexem diretamente no teu caixa. Porque a partir do momento que eu sei o momento certo ou que eu sei que a probabilidade desse IOF não permanecer, eu espero o momento certo para fazer essa remessa externa. Então eu vou transferir esse dinheiro depois, ou para fora, ou enfim, ou internamente. Então, ou para pegar um crédito no banco. Então existem muitas formas de você ser estratégico tributariamente falando, inclusive a forma de olhar o cenário político. E aí, falando ainda de IOF, depois disso aconteceu uma terceira coisa, que o nosso poder judiciário simplesmente falou, olha, já que você, legislativo e executivo, não estão se entendendo, sentem aqui para conversar. Agora, dia 15 de julho, eles vão sentar para conversar. Isso não existe no Brasil. Isso só existiu uma vez no Brasil, que foi no Império, em 1800. Que existia uma coisa chamada poder moderador. O poder moderador era um poder que existia... Gente, isso é império, isso é monarquia. Então, como que o poder judiciário pega, traz e fala, sentem para conversar e vamos ver o que acontece. O empresário que entende todo esse cenário começa a perceber uma movimentação, no mínimo, estranha. No mínimo, que traz um ambiente socioeconômico para o investidor externo, você fala, uai, isso não tá muito bom, isso não tá me cheirando bem. Para onde a gente vai? Para onde o Brasil tá caminhando? E eu não tô aqui politizando, eu tô contando fatos. No Império, o poder moderador era simplesmente chegar... E a gente tá num sistema de governo presidencialista, não parlamentarista, hein? Mas assim, como assim? Você, o poder judiciário, que tem o poder de julgar, começa a moderar. Isso é perigoso. Certo. Isso é esquisito. Isso é, no mínimo, estranho. E eu vejo que falta muita bagagem para entender tudo isso. Então você percebe que algo que aconteceu em 1800 reverbera hoje nesse cenário que você começa a trazer análises mais críticas e mais profundas. O que está acontecendo agora, essa semana que estourou do Roberto Justus. O tributário, ele está intrinsecamente nisso. E ninguém percebe. Mas o Roberto Justus sabe muito bem o que ele está fazendo. O que aconteceu com... Mas o que aconteceu com o Roberto Justus tem relação com o que a gente está falando? Quais são as relações aí, na tua visão? Na minha visão, tem muita relação. Por quê? Porque o Roberto Justus, ele não é um empresário amador, ele não é um empresário que está no começo, ele sabe muito bem um monte de nuances que eu estou trazendo, inclusive, aqui. E
Quando o Roberto Justo postou uma foto da família dele e a filha dele usava uma bolsa que muitas pessoas não ganham no ano o valor dessa bolsa, Certo. causou uma revolta no povo, tá? Então, isso parece até uma aula de história, né? Porque causa uma revolta no povo. E aí, uma pessoa comentou no perfil do Roberto Justus, eu acho, não sei, também não sei detalhes, mas guilhotina resolve. Um professor, inclusive. Um professor de uma universidade federal. Um professor. Ou seja, você percebe a análise que você faz de, nossa, é um professor, ele ensina. Então, o que está sendo passado nas nossas universidades? Eu não estou nem falando de escola e ensino básico. Uhum. E isso é preocupante. Guilhotina resolve, ele é um professor. Ah, mas eu não quis dizer isso, eu não quis dizer aquilo. Tudo bem, você é um professor, tem coisa que você não tem que falar. E por que ele trouxe o guilhotina resolve? Por que o Roberto Justus foi tão duro nessa reação? Ele falou, eu vou trazer o meu time jurídico, inclusive, porque ele vai ter as consequências disso. Por quê? Porque ele sabe que ele está querendo trazer uma disputa e uma luta de classes muito grande. Porque quem que foi guilhotinada? Foi lá na Revolução Francesa. Uhum. A rainha foi guilhotinada. Por que ela foi guilhotinada? Ela nem falou isso, na verdade, né? Que falam que se o povo tá achando o pão caro, dê ao povo brioches. É um absurdo isso, sobre vários aspectos. A gente já sabe que ela não falou, mas é uma metáfora que vem para explicar o que acontecia naquela época. Tô falando de 1700, então assim, de 1800 a gente tem o poder moderador de novo no Brasil, que não existe, mas eles estão fazendo. Aí você volta mais 100 anos em 1700, você tem menções à Revolução Francesa dentro do ambiente socioeconômico. Gente, Roberto Justus, ele é um empresário que, assim, um monte de gente se inspira, ele tem sucesso, ele é incrível, a família dele. Então, assim, quando você olha isso, você fala, por que o Roberto Justus tá tão pé da vida? Porque ele sabe que ela foi guilhotinada porque o povo estava transtornado por causa da fome, por causa do imposto. Porque a Revolução Francesa se deu muito, sim, porque a população, eram três escalas de sociedade na época. Era o terceiro estado, que é o povo, era a nobreza e era o clero. Só pagava imposto o terceiro estado. O clero e a nobreza pagavam pouquíssimo imposto ou não pagavam. Então, quando a Revolução Francesa ela começa a se desencadear, ela vem nessa revolta porque fala, pô, eu pago imposto, eu que produzo, para vocês utilizarem. Uhum. Então, Roberto Justus, ele sabe que essa mentalidade ela tá intrínseca, mas que isso não é verdade. Porque quem mais paga tributo no Brasil é o empresário. E não adianta a gente falar que não é. Eu só tô lidando com fatos aqui. O empresário é quem mais paga imposto no Brasil. Ponto. Por quê? Porque é ele que gera receita, ele que gera renda. E qual é o grande lance que ninguém consegue entender? A revolta que se traz por conta da desigualdade social. Tudo bem. Só que a nossa tributação ela é errada. Concordo também, isso também é muito técnico. A nossa tributação ela é muito errada porque ela é regressiva, que a gente fala. O que é uma tributação regressiva? Ela é aquela tributação que não importa o quanto você ganhe, você vai pagar o mesmo tributo. Quem ganha 10 mil, quem ganha 1.000, quem ganha 100 e quem ganha 100 milhões, paga exatamente a mesma alíquota de ICMS quando compra um arroz. Você paga os mesmos tributos quando você compra, todo mundo vai comprar arroz. Só que quem ganha 100 milhões é tributado igualmente na compra do arroz, quem ganha 1.000 também. Uhum. Isso é uma tributação que opera regressividade, ou seja, é regressivo na receita de quem recebe, de quem paga. E isso é um problema, isso gera desigualdade. Só que isso também é algo que, obviamente, a reforma tributária vem para tentar melhorar isso, que não melhora. Mas você percebe que é um problema que ele vem se arrastando durante sempre. Sempre a tributação ela foi um instrumento social que gerou caminhos diferentes, destinos no país. Inclusive, quando estou falando de Revolução Francesa. Então, chegou num ponto que a rainha foi guilhotinada. Então, e ela não estava certa. É bem importante dizer isso, tá? Mas assim, por quê? Porque gerou essa revolta. Naquele caso, é ok. Naquele caso, não é ok ser guilhotinado, mas assim, a revolução ela aconteceu oriunda de uma revolta com fundamentos, porque era demais para a monarquia e de menos para o povo. E o povo que produzia, inclusive por causa do pão, né? O trigo foi muito tributado. E aí você faz paralelos muito interessantes. O trigo ele foi tributado na Revolução Francesa, foi um dos estopins para gerar a queda da Bastilha, etc, etc. E aí você vê por quê? Por que estava caro? Porque a monarquia resolveu intervir na economia e tentar regular esse trigo.
É bem semelhante, né, com o que acontece hoje. A intervenção estatal na economia. Então você traça todos esses paralelos e você começa a ficar preocupado para onde isso vai. Eu não tô falando aqui que o Roberto Justo vai ser guilhotinado, mas ele tá certo nessa revolta, porque não é a mesma lógica. Essa lógica que tentam colocar de que o empresário ele é equiparado à elite monárquica, isso não existe. O empresário, ele trabalha, ele gera renda, ele gera receita, ele paga muito tributo. Então a gente precisa entender esses vieses da economia brasileira e para onde está caminhando essa filosofia, essa ideologia, e tomar muito cuidado na tomada de decisões. E sim, mostrar para o mundo que tá errado você comentar num post de Instagram guilhotina que aconteceu em 1700, gente. Então, entende que eu tô falando de século XIX, eu falei de século XVIII, eu falei de século XIX, eu falo de século XX, a gente está no XXI e a gente está discutindo as mesmas coisas. Por quê? Porque tem muita ineficiência. Não é um empresário que assume governo. Não é um empresário que assume governo. E aí, quando você entende que a receita que você gera vem da riqueza que o outro gera, porque você cobra daquela riqueza, isso gera uma revolta na população, inclusive na população empresarial. Porque qual que é a contraprestação estatal? O que o Estado me dá? Porque eu pago imposto, eu pago muito imposto, mas eu também pago todos os serviços essenciais que a Constituição disse que você tinha que me dar. Que é justamente saúde, educação, segurança. A gente privatiza tudo, que a gente não confia no que o Estado dá. Então esse assistencialismo, ele não existe, ele existe, mas ele é de muita má qualidade. E aí gera essa revolta. E aí gera, não vou pagar imposto. Com essa volta que você deu, muito boa, nessa lógica cultural, filosófica, secular, qual é o básico do básico do básico que o empresário tem que saber para ele não errar na largada com a sua empresa, mas aqueles que já são empresários, ele tem que olhar para saber o que cobrar do cara da contabilidade dele, sabe? Na hora que ele vai fazer uma reunião com o cara da contabilidade, ele tem que saber olhar, tem que saber cobrar, tem que saber o que ele quer, saber o que ele precisa, para não errar, para não... O básico assim, ó, dá um checklist do básico que a turma que está assistindo, que está ouvindo, tem que saber. Empresário. Empresário, você precisa saber em qual regime tributário você está e saber se você está pagando trimestralmente, vamos falar de lucro presumido e lucro real, se você está pagando certo a todos aqueles tributos que incidem, qual é a base de cálculo daquele tributo. Então, assim, o que você considerou aqui? O que você considerou como despesa? O que você considerou como receita? O que é isso? Como é que você chegou nessa base de cálculo? Como é que tá as minhas despesas na nossa contabilidade? Não precisa saber exatamente quanto de alíquota incide naquela base, mas saiba o que está sendo colocado no teu balanço e no teu DRE. Ele precisa entender qual foi o racional por trás da despesa, qual foi o racional por trás do lucro, qual foi o racional... Aonde que tá tudo isso? Beleza. Contador, ali pro contador. Ali pro contador. Deixa eu ver meu balanço, deixa eu ver meu DRE. Uma coisa muito importante que o empresário esquece de ver. Outras despesas operacionais e outras despesas financeiras. Então, eu pego lá o balanço e eu falo, olha, outras despesas operacionais, aqui tá... o que são essas outras despesas operacionais? Isso pode ser glosado pela Receita. Receita Federal pode falar, não, isso não acho que é despesa, é receita. E aí ela joga para a Receita. E aí ela acha que você tem uma capacidade de pagamento muito maior daquela que você teria. Então vamos fazer o seguinte, dá um exemplo prático, pega uma empresa, mas vai assim, ó, como se fosse para uma pessoa de 10 anos de idade. Pro teu filho, pro Pedro, tem 10, né? 11. 12. O Pedro vai entender, porque a boa comunicação é aquela que a pessoa compreende. Pega uma empresa, pega um segmento e vai. O que é glosar, o que é essa terminologia para lá e para cá. Vai no bullet. Beleza, vamos lá. É uma indústria. Uma indústria que produz vidro. Tá? Uma indústria que produz vidro, beleza. Uma indústria que produz vidro. O que ela tem? Ela tem muita despesa, tá? Okay. Porque eu tô falando que eu tenho um exemplo desses clientes que fazem muita manutenção de forno. Então, o forno deles tem muita manutenção, é muito custoso. Ele tem muita despesa. Tá. Isso é uma despesa que ela precisa estar muito bem colocada no balanço e nas rubricas, o que é, do que foi, para onde foi. Por quê? Porque ali eu vejo que ela é uma despesa clara do quê? Gente, se eu não tenho forno, eu não tenho vidro. Eu preciso que esse forno funcione. Então eu preciso que tenha clareza nas informações, é tão básico.
eu preciso entender, quando eu pego o teu balanço TDR, eu preciso entender o que é isso aqui. O que são essas outras despesas financeiras? Do quê? É alíquota, alíquota de juros de banco, de algum empréstimo que você fez? O que é exatamente isso aqui? Por quê? Porque a indústria de vidro, ela tem muito gasto com o forno e todas as vezes que ela precisa fazer esse forno, fazer a manutenção desse forno, ela precisa contratar mais funcionários. E depois que acaba essa manutenção, ela demite esses funcionários. Presta atenção na quantidade de despesa que tem numa contratação e numa demissão. Então, olha a quantidade de tributos que eu gero com tudo isso. E aí, essa indústria, por exemplo, de vidros, ela fez a manutenção, ela teve essa despesa e ela depois, de novo, demitiu, teve mais essa outra despesa. O que virou receita disso? Depois de todo esse processo de industrialização. Certo. Fora N outras questões. Então, trazer clareza nas informações do teu balanço e do teu DRE te trazem muito mais eficiência tributária. Por quê? Porque na hora que quem for te cobrar, se você resolver não pagar principalmente, olhar, ele não vai entender o que tá ali. Ele vai falar, ué, isso aqui você não me convenceu, então eu vou glosar. Ou seja, não vou considerar. Eu desconsidero isso que eu tô vendo. Não dá. E aí, dá desconsiderado, virou uma receita. A partir do momento que vira uma receita, você, para a Receita Federal, além de tributar, você ainda por cima é um cara que tem muita capacidade de pagar aquela dívida. E aí esse é um grande problema. Porque se você tem muita capacidade de pagar uma dívida, você não precisa de desconto. E se você não precisa de desconto, você tem que pagar ali em 60 meses e acabou. E aí o teu trabalho é ir lá, olhar, dividir, segmentar, entender o modelo de negócio, especificar, ir lá e falar com a Receita e falar, não, Exatamente. Existe um equívoco aqui, ele não tem toda essa capacidade, isso aqui não é Receita e assim por diante. Exatamente. E existe uma coisa muito importante também que o empresário precisa estar atento. Se eu parcelo o meu imposto, porque isso é uma prática comum no Brasil, eu estou parcelando da maneira melhor que eu posso, com o órgão certo, isso é muito importante. A contabilidade, ela acaba sempre fazendo os parcelamentos eventuais da Receita, que são os parcelamentos ordinários que a gente chama, que são aqueles em 60 meses e pronto, parcelou. Acontece que o tributo, ele percorre um caminho. Para o tributo acontecer, ele precisa ter um fato gerador desse tributo, tá? Então, eu compro um carro, qual é o fato gerador do IPVA? Eu ser proprietário de um veículo automotor. Beleza. Aí eu não pago. Esse crédito tributário, ele é lançado. Esse crédito para a Receita, débito para mim, né? Esse crédito, ele é lançado. Quando ele é lançado, o que acontece? A Receita Federal fala, olha, você tem 90 dias para pagar, senão eu vou te inscrever em dívida ativa. Oh, meu Deus, eu vou ser processado. Por quem? Pela Procuradoria da Fazenda. Então, você percebe que o imposto, ele percorre um caminho, né? Ele tá lá percorrendo. Quando está no âmbito administrativo, que é a Receita Federal, ela tá lá para parcelar o teu tributo, para administrar e não para te cobrar. Muito empresário confunde e acha que é a Receita Federal que vai cobrar. Então, a primeira lição de casa que eu daria você tem imposto parcelado? Dá uma olhada, vê se não seria melhor esse imposto não estar mais na administrativa, e sim inscrito em dívida ativa. Por quê? Porque a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela tem mais autonomia, ela é um órgão que ela é o segundo passo do tributário. Então, se eu estou na Receita Federal, se eu não pago aquele imposto em 90 dias, eu vou para a Procuradoria da Fazenda Nacional, esse tributo vai. E quem eu devo agora? Você deve à União, mas representada por quem? Pela Procuradoria, não mais pela Receita Federal. E na Procuradoria eu tenho melhores condições de negociação do que na Receita. A Receita, ela tenta, até por questões políticas, ela tenta trazer muita transação também. Mas elas não são tão benéficas quanto as da Procuradoria. Por quê? Porque existem mecanismos melhores de convencimento. Existe margem de rever a capacidade de pagamento daquele contribuinte, de entender que aquele contribuinte não é o que parece, justamente por todos esses fatores de despesa, de questões que a Procuradoria entende que vai glosar, muitas vezes não precisava glosar, porque só não está bem explicado o que são essas outras despesas, o que são essas outras receitas. E aí, você começa a sentar na mesa para negociar. Todo esse histórico que eu trouxe aqui, ele nos traz para um cenário hoje que é o seguinte, eu não acredito que eu posso sentar com a União e negociar o meu débito. Nós somos avessos. E não, você pode. Senta lá, conversa, pergunta, marca audiência. Mas é claro, sente com pessoas preparadas que saibam o que estão falando. Por quê? Porque você vai sentar com alguém que sabe o que está vendo na tela. Exato. Então você precisa sentar com alguém que sabe o que vai falar para essa pessoa. Exato. E essa pessoa, na negociação, você vai falar, olha, minha empresa aconteceu isso, sabe toda a história triste?
Você vai fazer o requerimento, você vai entrar com esse requerimento e vai falar, olha, procuradoria, não sou o que eu pareço ser. Olha aqui, eu tenho um monte de empréstimo bancário, então esse fluxo de caixa que você está vendo é porque eu tenho um monte de alavancagem financeira. Olha aqui, eu tenho um monte de despesa que você não está considerando. Olha aqui, eu tenho um monte de outras despesas, inclusive com outros âmbitos e trabalhistas, inclusive. E o crédito trabalhista tem preferência sobre o crédito tributário. Então, não é o que parece. Acredita em mim. E aí você mostra comprovadamente, documentalmente, que de fato aquela capacidade de pagamento que tá sendo observada no sistema da Receita e da Procuradoria, ela não é a real, você convence aquela pessoa. Porque ele vai olhar toda a documentação. E aí você revê a sua capacidade de pagamento. E através disso, desse mergulho no modelo de negócio, na história triste, no DRE, no balanço, no que está por vir. Eu tenho muita empresa que começa a fazer transação tributária porque vai ser vendida. E isso dá uma segurança, porque é uma linha tênue entre tô muito ferrado versus mas eu vou conseguir te pagar. Então você precisa trazer na negociação eu tô ferrado, mas eu tenho um plano. Me ajuda a construir esse plano. Entendeu? É para constituir esse plano. Então, existe essa margem de negociação que você precisa saber muito da lei e muito da contabilidade para poder sentar na mesa com o procurador e negociar. E isso, gente, tá lá, qualquer um pode acessar. Entendeu? O contribuinte pode acessar. É uma negociação que ela existe, ela é válida, tem lei para isso. E a gente às vezes desconhece, a gente acha impossível sentar para negociar com o contribuinte, com a União, porque claro, ou com o Estado, ou com o município, porque claro, a gente não acredita que isso seja possível. A gente já chega com receio. O que eu mais escuto de empresário é, doutor, eu tenho medo de retaliação. Por quê? Porque a gente nem sabe como paga. Então muitas vezes a gente sabe que a gente está pagando errado. E aí, a gente deu um jeitinho brasileiro de não pagar, ou pagar menos, ou pagar menos, porém de uma maneira errada, e aí você tem medo da Receita vir atrás de você de fiscalização. E aí é o que eu sempre falo pro empresário, caramba, você acha que tendo uma dívida aberta, você tá correndo menos risco do que sentando para negociar? Falando que quer pagar? Então você percebe que você fala, o risco de fiscalização você tá correndo agora, que você tem uma empresa, uma dívida em aberto. Certo. Não depois que você tá sentando para negociar. Que você fez o acordo. Que você fez o acordo. Esse é o teu trabalho? Esse é o core business da BF. Olha, eu imagino que agora, nessa etapa aqui do JJ Podcast, já tem um monte de empresário que vai querer conhecer o teu trabalho. Já imagino. Ainda não acabou o JJ Podcast, mas o cara deve estar assim, levando o filho para a escola, fazendo academia, até parou a série do treinamento para ouvir e falou assim, cara, eu preciso me antecipar, eu preciso verificar, eu preciso resolver, eu preciso arrumar, eu preciso entender, eu preciso ajustar. Eu já vou fazer uma próxima pergunta, tá? De internacionalização. Mas, Bia, vamos deixar aqui. Se a galera quiser entrar em contato com você para, sei lá, dá para fazer, sei lá, uma análise? Você tem algum... Dá para fazer análise, dá para fazer um acompanhamento, dá para fazer diminuição de carga tributária, diminuição de dívida? Como que a gente faz isso aqui, ô Juarez? Link? Vamos mandar um WhatsApp? Pode mandar um WhatsApp, no WhatsApp da BF Company. Mas quem vai falar? Vai ter que falar assim, vim do Joel J. Sabe qual que é o código agora do Joel J? Pantufa. Não é? Pô, tava mó sério aqui. Mas isso vai pro ar. Isso vai certeza pro ar. Vai colocar no ar. Não vai, Dina? Pantufa. Ninguém vai entender nada. Pelo amor de Deus. Deixa eu explicar pra vocês por que a gente fala pantufa. Porque vira e mexe a gente conversa. Esses dias estava aqui em Alphaville e aí a gente tava de pantufa falando sobre questões tributárias. Aí, como é que tá aí? Aí eu mandei uma foto, tava de pantufa na minha casa. Ou seja, a gente falando sobre negócio, tava de pantufa, tá, gente? Então, o código é assim, ó. Se você mandar pantufa CDN, aí a gente já sabe que veio do Joel J. Mas, ó, link aqui, WhatsApp do time. Mas coloca uma pessoa específica. Sim, vai falar com o Juarez. Vai falar com o Juarez? Vai. Juarez é sócio da Bia, marido da Bia, sócio da Bia. Então, já vou deixar aqui para você na descrição do JJ Podcast o link do WhatsApp. Mas vai bombar o WhatsApp, hein? O WhatsApp vai bombar. Vai tocar, hein? O WhatsApp da BF fala que veio do Joel, escutei o podcast do Joel. A gente vai colocar um link específico para isso, que a gente está disposto, sim, a ajudar, porque a gente percebe que me causa um pouco de revolta ver gente pagando tributo a mais. Eu gosto que pague certo, nem mais nem menos. Que pague certo. E às vezes a pessoa acha que está pagando certo.
mas tá pagando errado. E tá pagando errado. Pô, mas eu pago e tal. Pô, ótimo, maravilhoso, mas tá pagando errado. Tá pagando errado. E aí, a gente faz um diagnóstico da empresa, Isso, tá? essa era a palavra que eu queria. Eu pensei em assessment, mas é diagnóstico. A gente faz um diagnóstico mesmo, porque eu preciso entender aonde estão os pontos que a gente pode melhorar, trazer mais eficiência, e aqueles que a gente precisa arrumar urgentemente. Então, eu gosto de diagnosticar primeiro a empresa para depois falar, ó, você precisa disso. Porque muitas vezes, como é tudo muito complexo, tudo muito difícil, o empresário fala, meu Deus, eu tô pagando muito imposto. E às vezes eu olho e falo, meu, você não tá... Inclusive assim, tá errado. Você devia estar pagando mais, isso acontece, tá? Você tá tributando errado, tá fazendo a contabilidade errada. E existe também, obviamente, que são a maioria dos casos, estou pagando muito a mais. E aí a gente precisa olhar. E muitas vezes o empresário ele já quer trazer a questão de recuperar crédito, ter mais imposto, pagar, compensar, devolver caixa, só que ele tem um passivo. Se ele tem uma dívida tributária, é muito importante que a gente primeiro resolva isso para não nadar e morrer na praia. Ou seja, você se acredita de um monte de coisa, daqui a pouco você fala, mas você tem uma dívida, então agora é meu. Então, é muito importante trazer esse diagnóstico. A gente faz um diagnóstico, até chama diagnóstico 360 na empresa, que é justamente para que a gente consiga diagnosticar quais são os próximos passos, quais serviços são vendidos. A gente tem uma equipe pronta lá para ajudar. E assim, se eu puder deixar um recado com relação ao que cobrar, sempre esteja atento se você está no melhor regime tributário. Seja chato com isso. Tenha em mente os números, vocês têm que saber de cor o número de faturamento, para vocês entenderem como é que tá. Além de saber o regime tributário, saiba como está sendo contada a história da tua empresa através do balanço do DRE. Porque a história da tua empresa está no balanço da DRE. Então, é lá que está contando tudo o que aconteceu. Então, é lá que você precisa estar atento. Quem está contando, como está contando e o que está contando. Isso é bem importante. E terceiro e último, você precisa colocar o tributo na conta sempre. Por quê? Porque isso vira uma bola de neve depois. Vira uma bola de neve. Vira por quê? Porque seus bens são bloqueados, você atinge a pessoa física do sócio, atinge o patrimônio do sócio, não é só o patrimônio da empresa. E, além disso tudo, deitar com a cabeça no travesseiro, sem dívida nenhuma, gente, principalmente quando a parte tributária é muito boa. Só quem viveu a dívida tributária, só quem viveu uma agressividade de bloqueio de tudo, indisponibilidade de bens, sabe o que eu tô falando. Então, não precisa chegar nesse ponto mesmo. Existem diversos mecanismos que a gente traz. Então, não só a gente, como hoje o próprio governo sim disponibiliza, como eu falei, transação tributária, parcelamentos melhores e, principalmente, olha, o que está parcelado, se está parcelado no lugar certo, se não dá para melhorar esse parcelamento e trazer mais economia. Isso é muito importante. Muito bom, muito bem. Então fica aí o convite, tá, pessoal? O link está na descrição, entre em contato, é no WhatsApp. O podcast ainda não acabou, mas eu imagino, pelo menos, se eu estivesse nessa fase do podcast, cara, eu quero falar com a Bia, eu quero falar com a Bia, eu quero falar... Ah, tem até o jeito, o teu modelo de negócio, você tem modelo de negócio que você ganha só no êxito também, né? Exatamente, dependendo do tamanho. Por isso que a gente gosta de fazer esse diagnóstico primeiro. Esse diagnóstico é um valor simbólico que a gente cobra. Justamente é um prolabore mesmo, um só, para olhar. A partir do momento que a gente olha o diagnóstico, viu, identificou, aí entra o êxito, porque muitas vezes a dívida da pessoa é muito alta e eu não quero que a BF seja vista como despesa. Eu quero que a BF seja vista como investimento. Então, é muito importante para a gente cobrar no êxito, porque é quando eu te dou um resultado e você sente que você teve efetivamente um investimento ao contratar a gente. Isso é uma filosofia nossa lá. Olha só que maravilhoso, gente. Em outras palavras, você só paga se ela te trouxer resultado e ela vai diminuir e você vai pagar uma fração de tudo aquilo que ela vai diminuir, ou seja, é só no êxito e aquilo vai ser investimento para você. Antes de eu fazer a próxima pergunta, tem cafezinho? Você toma café? Com certeza. Aqui a gente vai ter o momento do café, cheirinho bom, que a gente toma aqui na taça. Porque, ó, na taça aqui do cheirinho bom, é café, água. Vinho você gosta, né? Você toma vinho. Amo. Toma vinho, E né? café na taça eu adoro. Uhum. Eu acho um jeito novo de experimentar café. É o seguinte, é o quadro Café com Conselho, oferecimento Cheirinho Bom. Alô, galera do Cheirinho Bom. Pode colocar aqui, ó, maior franquia, maior ecossistema de cafeterias do Brasil, que também já está em conversação com a BF, ou seja, que gosta do trabalho da Bia, que conhece a Bia, galera lá, tanto o Eduardo, quanto o Wilton conhece o trabalho da Bia. Sim. E esse quadro aqui é o seguinte,
Oferecimento Cheirinho Bom, obrigado por patrocinar o JJ Podcast. Cheirinho Bom que tem franquias e escola de franchise. Se você quiser saber mais como ter uma franquia do Cheirinho Bom ou participar da escola do franchise, o link está na descrição também, investimento para você. Valeu, galera do Cheirinho Bom. Uma delícia. Se você pudesse sair no meio da tarde para tomar um café com alguém, para pedir um conselho, quem seria essa pessoa? Que conselho seria esse e qual que você acha que é a resposta? Dá um golezinho para você pensar melhor. Que conselho? Olha, eu me considero muito privilegiada, porque a pessoa que eu gostaria de sair para pegar um conselho eu tenho, que se chama Joel Moraes, não sei se você já ouviu falar. Joel Moraes. O Joel J. Rapaz dedicado, esforçado, trabalhador. Mas assim, eu tenho o privilégio de poder ter você como um conselheiro, inclusive obrigada por isso. Mas assim, tirando você, e isso não é porque o Joel não, é realmente uma pessoa que eu me aconselho faz muito tempo, eu tenho que estar viva a pessoa, né? Não. Cara, eu gostaria muito de ter conseguido conversar com o Silvio Santos e pedir um conselho dele empresarial. Eu acho que a visão de negócio do Silvio era muito além, assim. A carta que ele deixou foi muito incrível. E era simples, era uma maneira Ele deixou uma direta. carta? Ele deixou uma carta, Deixa eu ver se eu acho pesquisa, aqui. porque nossa, tem tanta gente que eu gostaria. Eu já vi isso aí, cara. E assim, mais pra parte histórica, o Churchill, né? Cara, o Churchill também. Winston Churchill era quem eu gostaria de falar, tá, o que eu faço? Qual é a estratégia agora? E ele deixou uma carta chamada Os Segredos do Êxito. Eu vou ler aqui, ó. Os Segredos do Êxito, carta que Silvio Santos deixou antes de falecer. Eu acredito na sorte, mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino, bom ou mal. Nunca coloco em postos-chave homens que não sabem obedecer. Ninguém pode aprender a mandar sem antes aprender a obedecer. Sempre tenho tido uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que Ele faça o meu trabalho. Desde muito jovem, pratico 2 preceitos: trabalhar muito, gastar pouco. Se uma pessoa se envaidece com o primeiro êxito, grande ou pequeno, está perdido. A vida é uma luta que só deve terminar com a morte. Fecho os meus olhos às adulações e os abro muito bem às críticas. A verdade é que eu tenho aprendido muito mais com o que dizem os meus inimigos do que os que dizem os meus amigos. Não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas confio pouco nos outros e muito em mim mesmo. Se uma coisa vale a pena ser feita, significa que ela merece ser bem feita. Eu sei que só Deus é perfeito, mas, mesmo assim, procuro fazer tudo com perfeição. É uma obsessão que eu não consigo curar. O homem que não é capaz de rir de si mesmo não será capaz de fazer alguma coisa boa na vida. Bom, né? Muito bom. Esse é um cara que eu também queria ter conhecido. Não possível. consegui conhecer. Conheci as filhas, mas não conheci o Silvio Santos. Mas ele tá em... Acho que o Silvio Santos ele tá um pouquinho em cada um de nós brasileiros, né? Não tem como, né? A gente cresceu vendo Silvio Santos, A gente né? cresceu vendo Silvio Santos, cara. Ele era o baú da felicidade, né? Nós vamos abrir a porta da felicidade. Denunciando a idade aqui, inclusive, né? Aliás, pessoal, no dia que nós gravamos este podcast, esse podcast não é ao vivo, ele é gravado, mas exatamente hoje, no dia que nós estamos gravando, é aniversário da Bia. Verdade, meu aniversário, 33 anos. Ô, Bia, 33, novinha. Sou nova. Gosto. Nova, meu. Eu, por muito tempo, lutei com, eu sou nova, eu tenho cara de menina. Hoje em dia eu falo, eu sou nova mesmo, eu consegui mesmo. É difícil pra mulher, Joel. É difícil pra mulher. Eu não sou vitimista, hein? Eu não sou militante, nada disso. Mas é difícil pra mulher nova. Eu fui mãe muito jovem. Eu fui mãe com 19 anos. Então eu era muito jovem. E isso me trouxe muita resiliência, apesar de ser uma palavra hoje. Mas assim, eu fui obrigada a conseguir. Era eu por mim mesma. Não que eu não tinha a minha mãe, meu pai, todo o apoio necessário, estrutura emocional. Mas eu me vi obrigada pelo mercado de trabalho a criar o meu próprio lugar. Eu não tinha esse lugar.
Eu não tive esse Sim, lugar. sim. Porque quando você vai bater num escritório de advocacia, bati em escritórios de advocacias gigantescos para conseguir estágio. E eu não consegui porque eu era mãe. E assim, eu entendo a limitação de uma mãe que é nova, não tinha com quem deixar meu filho. Quem estava me contratando falava, bom, que hora você vai trabalhar? Como que vai ser? Sim. Então hoje é muito triste essa realidade, mas é uma realidade que eu sei que existe. Então eu comecei a perceber que aquilo não ia rolar para mim. Eu falei, aqui não vai dar, aqui não é o meu lugar. Vou ter que construir a minha própria realidade. Vou ter que construir a minha própria realidade. Uma estudante de direito vai construir o quê? Concurso público. A minha própria realidade, para mim, a minha única saída era o concurso público. Então eu vou estudar muito, eu sempre tive o dom do estudo. Inclusive esse cenário aqui eu amei. Me senti em casa. É me muito senti em massa. casa. Livros. Livro. Ai, que coisa linda, gente. Ai, que coisa linda isso aqui. E você pegar um livro e saber o que está escrito ali, em poucos minutos, aquilo vai te trazer um conhecimento tamanho que você vai conseguir mudar a tua realidade de vida. Isso pra mim é muito lindo. Esses insights, né? De tipo, nossa, entendi. Nossa! Putz, peguei a lógica, peguei a cabeça do autor, peguei a cabeça da autora. Exatamente. E foi assim que eu mudei minha realidade, estudando pra concurso e vendo que não era ali que eu queria estar também. Só que aquilo, graças a... Eu me formei na faculdade, eu sentava na cadeira, eu levava meu filho pra escola, ele ficava em período integral. Então eu levava ele 7 horas da manhã. Eu voltava de Uber. Eu ia de Uber e voltava de Uber porque eu calculava o tempo que eu não podia ficar sem estudar. Porque eu só tinha o tempo que ele estava na escola para estudar. Certo. Então eu tinha que ser muito eficiente no meu estudo. Então eu levava ele para escola, voltava, sentava, eu só estudava. Eu tinha a meta de fazer 7 horas líquidas de estudo. Porque o estudante de concurso tem isso, né? O concurseiro tem isso. Quanto tempo de estudo líquido eu vou ter? E aí eu fazia de tudo para ter essas 7 horas líquidas, parava, buscava o Pedro Henrique, voltava, dava janta, tarará, fazia ele dormir, voltava para estudar. Sim. E aí eu fiz isso durante 4 anos da minha vida. Essa rotina intensa, de estudo. E aí eu consumi muito conteúdo e foi lendo um livro, inclusive de direitos difusos e coletivos, que eu tive esse insight. O Pedro Henrique já tava com... O Pedro Henrique devia ter uns 7 anos. Eu estudando para concurso, porque é muito difícil, já formada na faculdade, OAB, passei de primeira, tirei de letra, porque eu estudava muito já desde a faculdade. E eu falei, nossa, quanto ganha? Eu lembro direitinho, eu falei, quanto ganha um juiz? Aí eu fui olhar, e eu não estudava para juiz, eu estudava para Ministério Público Federal. Aí eu fui olhar quanto ganhava um juiz, daí, nossa, é uma estabilidade. E aí eu comecei a seguir o Flávio nessa época, ele tinha geração de valores, era geração de valor. E ele mandava e-mail, em 2012 isso, gente, 2012. Ele mandava e-mail para as pessoas falando, olá GVs, imagina, cara, era muito antigo, Facebook e-mail. E ele falava, estabilidade não existe, ele já falava isso, e eu procurando estabilidade no concurso público. E aí eu li o livro dos Direitos Difusos e Coletivos, que trazia os ideais também de liberdade, fraternidade e igualdade, as dimensões do direito, uma coisa totalmente doutrinária. E aí eu falei, eu não acredito nisso, aonde eu vou pertencer, que é justamente no Estado, na intervenção. Não era o que eu acreditava. Eu falei, vai dar tilt. Em algum momento vai dar tilt na minha cabeça. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, li bastante sobre liberalismo, li muito liberalismo, fraternidade, nada a ver com, não só corrente política, tá? Ideal mesmo. E aí eu falei, não tá legal isso. Vou fazer a prova de Curitiba, na época era Lava Jato, bombando e tal, eu adorava. Fui fazer a prova do Ministério Público de Curitiba. Nossa, gente, minha MPF era CESP, uma certa, anula uma errada. Se tem concurseiro me ouvindo, ele vai falar, meu Deus, eu passo por isso. Cara, uma certa, anula uma errada. Eu não passei por uma. Aquilo pra mim, eu tava em Curitiba, foi meu filho, foi minha mãe, eu tinha certeza que eu ia passar naquele concurso, eu tinha certeza. Eu não passei. Na primeira fase. Aí eu falei, não dá, meu filho já tá, mais velho, ele nasceu em 2013. Ele já tava... Eu tô assim, pulando várias etapas, tá? Eu comecei, já tava com, sei lá... Aí eu falei, não dá, eu vou empreender. Eu vou empreender. Aí um escritório de advocacia me chamou pra ser conselheira deles. Porque eu sabia muito, né? Eu concurseira, sabia muito de jurídico. Comecei. Eu falei, mas vocês têm que... Aí eles faziam umas ações que eu falava, isso não vai dar dinheiro. E aí eu falava, vocês têm que ir pro tributário dá dinheiro, vocês têm que lidar com a empresa, vocês querem dinheiro
Ou vocês vão ser vocês vão falar com jogador de futebol, quem tem dinheiro no Brasil? Político, jogador de futebol e empresário. Vocês têm que falar com essa classe, gente. Se vocês querem ter dinheiro, é isso. Sim. E aí aí a gente começou essa sociedade, aí depois rompeu, cada um seguiu um caminho, e eu fui indo pro tributário, e aí fui criando essa minha própria sorte, eu fui criando o meu espaço dentro do tributário. E é muito custoso quando você é mulher e nova, e mãe. Então eu cumpri todos os checklists do improvável. Uhum. E eu me tornei uma improvável, porque eu não era uma improvável. Eu sempre tive base familiar, eu sempre fui uma pessoa que tinha o estudo, eu queria, meu pai e minha mãe, eles me proporcionavam no sentido bom de estudo, de tudo, só que eu me tornei uma improvável. Uma adolescente que queria desbravar o mundo, eu sempre tive a liberdade como uma premissa muito grande da minha vida, e eu fui caminhando para uma coisa que me trouxe o Pedro Henrique, que hoje eu entendo. E essas limitações que a vida te dá e que a maternidade te proporciona são as limitações que mais te fazem crescer. Porque é nesse lugar que você cresce. Porque a maternidade talvez não seja o meu lugar de potência, mas é o lugar que me fez me transformar em potência. O meu filho, ele é a base da minha força, ele é meu combustível. Quantas vezes eu realmente não pude participar de uma reunião porque eu tive que pegar o Pedro mais cedo na escola? Sim. Só que isso me trouxe o que eu sou hoje, da resiliência, na coragem. Eu fui muito corajosa, eu sempre fui muito corajosa. A coisa que eu mais falo pro Pedrinho é seja forte e corajoso. Isso é o que eu mais falo pra ele, é a passagem que eu mais gosto. Porque é onde a gente precisa ter força e coragem toda hora. E ele me trouxe pra esse lugar, mesmo eu sendo mulher. Então hoje já não é algo que me incomoda, isso é muito recente. Eu sempre me incomodei quando falam, nossa, mas você é uma menina. Nossa, mas você... Tá, tudo bem, eu sou uma menina mesmo. A gente conseguiu, eu fiz o meu primeiro 1 milhão, eu não tinha ainda 30 anos. Pô, isso é sensacional. Hoje eu tenho orgulho disso, entendeu? Hoje eu consigo. Como? Porque eu trouxe eu acredito muito no meu produto. Aí, falando um pouco de empresa, eu acredito de verdade no meu produto. É porque ele melhora mesmo a vida das pessoas, do empresário, pô. Ele melhora. E eu acredito que a evolução da sociedade, ela não vem por meio do Estado. Eu acredito de verdade que vem pelo melhor programa social, que é o emprego. Eu acredito nisso. Hoje, em vários momentos, com certeza os empresários se identificam comigo, em vários momentos você para e pensa, putz, será que é isso mesmo? Será que tá certo? Será que é a BF que eu quero? Será que é esse produto que eu mais amo? Só que aí, quando não vem o prazer pelo cliente, porque é óbvio que tem decepções pelo caminho, mas quando você olha que um funcionário teu, um colaborador teu, através do que você fez, realizou um sonho dele, cara, isso é muito lindo. Você muda a realidade de uma família, de uma pessoa. É aquilo. Eu não vou mudar a realidade do mundo. Eu não vou conseguir. Eu não vou trazer... não vou conseguir acabar com a fome no mundo. Mas eu vou conseguir melhorar a vida de quem tá perto. E isso, pra mim, é onde eu ressignifico todos os dias na minha empresa. Onde eu ressignifico... a função não tá só pro cliente. Tá indo, sabe? Dentro. Sim. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Porque eu acredito muito que quanto menos imposto você paga, mais emprego você gera. É nisso que eu acredito. Quanto menos imposto você paga, mais emprego você gera. Muito bom, muito bom. É isso aí, Bia. Muito bem. Ô, Bia, e se um empresário quiser ir para fora do país? Tem um tributo fora do país também. Aí a gente precisa entender qual é a finalidade dessa mudança, né? Dessa internacionalização dele. É pela empresa? É uma questão familiar? Por que ele está indo embora? Por que ele está querendo expandir e vender a empresa dele, o produto dele internacionalmente? Ou ele está querendo ir embora do Brasil pelas razões N que tem? A gente tem vários meios de fazer isso de uma maneira menos custosa. Porque, como eu disse, existe hoje... O grande desafio global hoje é justamente como tributar um mundo globalizado, né? Como você tributa a internet? Como que você tributa um curso online? Isso é um desafio global, né? Essa tributação. Qual é a sede? De quem é esse imposto? A qual país pertence a tributação, né? Então, isso é um desafio muito grande e que também gera muita oportunidade, esse planejamento estratégico internacional. É algo que é importante, tem que ter muita cautela nisso, porque você está entrando em outro país, outra cultura, outros costumes, outros regimes de tributação. Então, você conhecer os acordos que o Brasil tem através de OCDE, etc.,
com outros países, saber as realidades de tratados internacionais, como que funciona, e aí precisa saber muito bem qual é a intenção, porque existem empresários que querem tirar o dinheiro do país porque não acreditam mais na economia do país, existem empresários que estão devendo e querem tirar o dinheiro do país porque eles precisam fazer essa proteção patrimonial. E aí eu não tô julgando aqui se tá certo, se tá errado, eu tô falando o que acontece no dia a dia de verdade. Eu tô com uma dívida gigantesca e eu não vou conseguir, eu não quero ter o bloqueio na minha conta, como é que eu tiro daqui? Então aí é um país. Se você quer ter outro, é outro país. Então, existem várias estratégias que isso acontece, gente, e precisa entender muito bem qual é o objetivo. Ah, Bia, quero vender nos Estados Unidos. Isso acontece bastante, né? O American Dream, ele existe, vai sempre existir, não adianta. O brasileiro, ele sempre vai olhar para os Estados Unidos. Certo. É cultural, inclusive. E você precisa trazer mecanismos, não sei se todo mundo sabe, mas a ABF é uma parceira da Amazon. Inclusive, eu vou palestrar na Amazon. Olha. A gente vai Não começar a sabia. fazer a gente vai frequentar mais a Amazon para trazer justamente essa conscientização de quem quer vender lá fora, o quanto a estratégia tributária muda o jogo também para quem vende lá fora, quanto você também pode fazer várias estratégias que te tragam economia. E a Amazon, ela é uma parceira nossa, e até a Amazon, é o que eu falo, né? Você me ensinou muito o conceito Walled Garden. Uhum. E esse conceito de ecossistema de parceria, a Amazon faz muito bem. Que são as parcerias não óbvias, né? Isso não é óbvia a parceria, porque a Amazon tem uma parceria com o escritório de gestão tributária. Então, essa beleza do tributário, que você começa a entrar em vários segmentos que não são óbvios e que ele muda tudo, é o que eu acho incrível. Então, o empresário que também quer internacionalizar o patrimônio, internacionalizar a empresa, precisa de muita estratégia, precisa entender exatamente. Não é só sair abrindo offshore, não é só falar, eu vou abrir um offshore nas Ilhas Caimão, na Suíça, que é paraíso fiscal. Não, gente, precisa saber da tua intenção, o que você quer, quais são os seus planos. Aí sim você precisa de previsibilidade, entender o futuro, porque senão você vai fazer um planejamento estratégico bastante perigoso, temerário, Sabe que a gente chama. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia pedir para essa galera mandar mensagem no WhatsApp para conhecer o trabalho da Bia e da BF e também convidar para fazer. Por que você não faz um evento aqui de educação, de um workshop, uma palestra aqui na Jota? Podia Vamos pensar fazer. nisso, né? Vamos fazer. Então, gente, vocês podem mandar, porque eu crio as coisas aqui, as ideias aparecem, né, gente? Apareceu, a gente tem que fazer E a acontecer, gente né? nem tá de pantufa. É verdade, só na pantufinha aqui, ó. Manda uma mensagem, fala, pô, eu quero conhecer o teu negócio e também quero falar que se você fizer um evento aí na Jota, é porque eu acabei de criar, né, tá gente? Se você fizer um evento aqui na Jota, eu quero participar, presencial. Reúne um grupo de empresários e vai ser bom pra caramba. Os empresários vão aprender, vão falar com você. Entre si também. Vão falar entre eles, porque você tem um braço educacional muito bacana também, que já tá ganhando corpo, acho que faz sentido. Tá Também palestrando. acho, vamos fazer. Vai palestrar na Amazon. A gente vai palestrar na Amazon. Olha Bem aí. legal, bem legal. Nossa, muito. Eu adoro a Amazon, cara. Eu adoro os princípios, os fundamentos, o jeito que eles lideram, o jeito que eles trabalham o produto, o cliente no centro, eu gosto muito. A Amazon, ela é bem disruptiva e eu me identifico muito com essa questão, porque recentemente o Juarez falou, você tem que entender que a BF é uma startup. A gente é startupeiro. Cabeça de startup. Dia 1. E aí não é, imagina, gente, direito, a gente é muito tradicional, startup, imagina. Eu tô de terno, tô de terninho, eu não sou startup. Só que, cara, é verdade, porque eu não sou um escritório de advocacia. Eu sou uma empresa de gestão tributária, que por um acaso eu sou advogada, mas no final do dia, assim, existe a parte do direito, do jurídico, é óbvio, ela é muito importante, mas eu sou uma startup. E aí a Amazon, ela vem pra me ensinar muito sobre isso. Uhum. Né? Olha o que ela virou. A Amazon tá longe de ser uma startup hoje em dia, então Sim. é algo que eu gosto muito, assim, não só como parceira, mas como modelo de negócio, é incrível. Cara, muito bom. Bia, esse assunto tem muito mais o que falar, né? Tem. Então, você compartilha conteúdo na internet? Deveria compartilhar mais. Eu não compartilho atualmente, eu deveria compartilhar Mas não, mas eu já vi você colocando Não, conteúdo. eu compartilho bastante conteúdo, vou fazer mais, tô fazendo esse compromisso público, porque eu acho que todo mundo precisa, tenho certeza que todo mundo precisa saber mais, e informação não ocupa espaço no cérebro. Então, eu vou... Então fala teu Instagram aí pra turma. @Beatriz Finocchio, segue lá que vocês vão saber muito sobre o ambiente econômico, tributário brasileiro, empresarial e, principalmente, como pagar menos tributos e ter uma empresa mais eficiente e lucrativa. É isso aí, gente. Cara, esse assunto é muito importante.
que merece sua atenção, merece aprofundamento, merece estudo, investigação. Você, empresário e empreendedor, esse assunto é muito importante. Eu nunca trouxe esse assunto aqui para o JJ, a gente já gravou mais de 240, talvez, episódios aqui, e eu nunca trouxe esse assunto, deveria ter trazido, mas as coisas aparecem no momento certo. Acredito também você está aqui no momento certo para ouvir também, e reforço o convite para vocês conhecerem mais o trabalho da Bia. Gostou do papo? Adorei o papo, estou muito feliz, espero que eu tenha ajudado muita gente a abrir a mente, até para poder conversar mais com o contador, poder falar mais com o tributarista, olhar para isso, que é dinheiro na mesa. Não ter equipe tributária é deixar dinheiro na mesa. Aliás, os teus parceiros de negócio são tanto o empresário, quanto o advogado e quanto o contador também, né? O contador e as parcerias não óbvias, né? A gente gosta muito dessas parcerias não óbvias. Como é que é isso de parceria não óbvia? A gente criou a gente tem meta de... Adorei esse termo. Parcerias não óbvias? Nossa, muito bom. Vou anotar. A gente gosta de trazer parceiros que estão em contato com quem a gente quer chegar, né? Então, exemplo, a gente tem corretor imobiliário de alto padrão, grande parceiro nosso. Contador, advogado, a gente tem parceiros que fazem investimentos, né? Então, tanto XP, BTG, a gente faz bastante essas parcerias porque a gente acredita muito que a gente basta ter contato com quem a gente quer que seja nosso cliente, que serve para ser nosso parceiro. E a gente tem uma política de remuneração bastante generosa com parceria, porque foi como eu cresci. Não deu tempo da gente falar sobre o crescimento da BF em si, mas foi como eu cheguei até aqui. Então, a BF ela não tem concorrente, ela tem parceiro. Por quê? Porque, eu faço isso, tudo bem, eu não preciso fazer isso. O que você não faz? Eu não faço isso. Ok, a BF, se fizer, vai fazer como um braço teu. E a gente faz muita atuação white label. Ou seja, a gente não aparece muitas vezes. Por quê? Porque como a gente criou o ultra nicho, e eu acredito muito que o dinheiro está no ultra nicho, a gente acaba sendo contratado para que outros escritórios de advocacia tributários, a gente faz o método, a tese que a gente desenvolveu de rever capacidade de pagamento, de olhar a contabilidade, de trazer toda essa expertise e manda para eles o material e aí a gente ganha na parceria. É algo que eu criei muito track record através desses parceiros. Então, os parceiros não óbvios, todo mundo que lida com gente, com empresário, etc., é um potencial parceiro pra gente. Então, Bia, eu sou corretor imobiliário, já trouxe bastante cliente pra gente, quem trabalha com o mercado imobiliário. Outro parceiro que a gente tem bastante, médico, não só referido, clientes, mas o médico que atua com alto padrão. Então, estética, toda dermato, a gente faz muita parceria aqui. Você fala, nossa, isso é parceiro de um escritório tributário? Sim, porque faz bastante sentido pra gente. Então, parcerias não óbvias é uma avenida de crescimento que eu acredito demais. Muito bom. Então, também toca o telefone dela aí da turma da parceria não óbvia. É isso aí. Advogados, contadores, empresários. Muito bom, ela não tem concorrente, eu gostei disso, eu tenho parceiros. Exatamente. Bia, a última pergunta que eu sempre faço aqui no JJ Podcast, que você escuta, você já sabe o que eu vou fazer. É a pergunta de outdoor. Se você pudesse mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, essa mensagem vai chegar traduzida, vai chegar do jeito que o cara consome, de repente, no Moleskine, vai chegar, ele vai olhar e vai ver. Tá bom. Que mensagem seria essa? A paciência é a virtude dos prósperos. Eu falo isso para minha equipe comercial. E eu sei que é algo que... Foi uma frase que me veio na cabeça, que quando um vendedor nosso, ele conseguiu fechar o primeiro contrato dele e ele estava muito cansado e muito desanimado. E aí eu olhei para ele e várias vezes eu falei, calma, tenha paciência, o nosso processo comercial demora. Assim, pra você ter uma ideia... Muito bom. Entendeu? E aí eu falei... Teu avô falava uma coisa parecida, né? Meu avô falava... Nossa, meu avô me ensinou que... A pressa é inimiga do bom negócio. Essa eu também pensei em falar. Cara, você me falou 2 vezes. A primeira eu achei bonita, mas na segunda eu fixei. Você me falou, meu avô sempre me falou isso. A pressa é inimiga do bom negócio. A pressa é inimiga do bom negócio porque a gente sempre negocia, tanto com a procuradoria, quanto com o cliente, quanto com o parceiro. A minha vida é uma grande negociação. E... todas as vezes fala, não acontece, não... Assim, gente, a gente lida com o governo, então a coisa demora. Então, eu tive que adotar também esse discurso, porque eu acredito nele, que quanto mais paciência a gente tem, melhor vai sair a negociação. É muito ruim você entrar numa negociação
perdendo, sendo a parte mais fraca. Então você precisa sempre se preparar para entrar numa negociação. Uhum. Quando você entra sabendo que você não tem nada a perder, você entra bem. Você entra falando, bem, beleza, pior que tá, não tá. Não vai ficar, então vambora. E aí você se apropria disso. Então, existem algumas frases que me marcaram do meu avô, que meu avô foi o grande empresário da minha família, que eu admiro, ele teve inclusive uma transportadora, dei exemplo, mas ele sempre falou pra mim, cada agonia no seu dia. Nossa, gênio. Isso pra mim é uma coisa que toda hora, vivo falando pra equipe, cada agonia no seu dia, cada agonia no seu dia. Eu não vou pensar nisso agora, porque isso também faz parte do a pressa é a inimiga da boa negociação, porque é mesmo, entendeu? É a maior inimiga. Então, é cada agonia no seu dia e uma Hoje outra não é coisa. Hoje não é dia dessa agonia, não. Hoje não, essa agonia fica pra depois. Vai ficar pro outro dia. Que eu falo, tá? Na empresa eu falo, Bia, nanana, aí eu falo, isso é pra quando? Dia 20 de julho. Isso é um problema pra Bia do futuro. A Bia do presente não tá com esse problema muito bom, agora. muito legal. Adorei. Isso é algo que eu falo. Então, ele me ensinou muito. Meu avô, ele teve caminhão sempre. E todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão financeira, depois de quebrar o pau em casa com o Juarez, né? Porque é sempre normal. Nas decisões financeiras que a gente toma, eu lembro que o meu avô, ele sempre falou pra mim. Meu avô tinha caminhão, transportador, então ele falava, caminhão traz casa, casa não traz caminhão. Então, sempre antes de investir na sua casa, Gênio. tenta entender se Gênio, não é hora de investir na tua empresa. Então, eu sempre coloco essas balanças, entendeu? Porque a sabedoria da experiência, gente, é a melhor coisa, entendeu? Ele sempre me ensinou isso. E o poder da ambiência, né? O poder da ambiência também foi uma coisa... Então, assim, se eu pudesse resumir tudo isso numa frase, eu acho que eu vou fazer algo, porque é tão importante tudo isso, são as receitinhas, são as pílulas do sucesso, que você vai acrescentando, que aí você vai conseguindo trazer esse sucesso. É ter paciência, é cada agonia no seu dia, a paciência é a virtude dos prósperos, porque é com paciência que você vai trazer prosperidade, você tem que ter paciência. As coisas grandes não acontecem da noite pro dia. Exato. E isso é algo que a juventude de hoje também precisa entender, né? Porque é tudo urgentismo, né? Porque eles apertam a tecla, já aparece, e a vida real não é assim. É só no virtual, no real não. Então, cada agonia no seu dia e a pressa é inimiga do bom negócio. Nossa, adorei. Adorei. Senhoras e senhores, esse foi o JJ Podcast com a Bia Finocchio. Bia, obrigado, tá? Obrigada a você. Obrigado por ter vindo no teu aniversário aqui. Imagina, adorei. Foi um presentaço pra mim, espero que eu tenha contribuído. Foi demais, adorei. Se você gostou do episódio, deixa a gente saber, tá? Marca a Bia, manda mensagem pra ela no direct, compartilha nas redes sociais, ela vai adorar. Fala assim, meu Deus, quanta gente aqui. Segue ela nas redes sociais, manda mensagem pra ela no direct, manda mensagem pra ela no WhatsApp. E aí... Indica para mais pessoas. Se você quer ser parceiro da Bia, seja parceiro também. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, de repente, do nada, do absoluto nada, vai nascer uma concha na sua cara. Toma cuidado com isso. Às vezes nasce concha aqui, se você... por que tá uma concha na minha cara? Porque dá uma verificada, porque você não é inscrito no canal e não segue a gente no Instagram. É só seguir que passa. Ok? Segue a gente, marca, manda mensagem. Obrigado pela sua audiência, um beijo e a gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu, tchau.